Bom dia a todos, mais uma vez. Dando sequência ao assunto da disciplina, hoje nós vamos falar aqui sobre a transformada Z. Então, no início, algumas vezes nesse curso, eu devo ter falado que os assuntos eles são bem encadeados e sequenciais, né? Então, muito do que a gente falou sobre transformada de Fourier foi aproveitado em transformada de Laplace. Muito que a gente falou em transformada de Fourier em tempo contínuo foi aproveitado em transformada de Fourier em tempo discreto. E agora a gente vai falar de outra transformada, que é a transformada Z, que vai para o domínio Z. E observem que, como eu mencionei, olhe, o que é o teorema da convolução? Produto no tempo, convolução no domínio, na transformada, convolução da transformada Laplace, convolução no domínio da transformada contínua. A transformada Z, isso vai valer também. Então, se vocês observarem, a gente vai ter apenas 3 aulas para a transformada Z, porque muitos dos aspectos que são relacionados à transformada Z, nós vamos falar similaridades em relação aos outros conteúdos que nós já vimos. E aqui a gente vai observar que a transformada Z é o dual, não é? Da transformada de Laplace. Então, a motivação para a transformada de Laplace que nós apresentamos para vocês logo na primeira aula foi, olhe, a transformada de Fourier é muito útil na análise de sinais em sistemas, mas existe um problema. A condição de integrabilidade absoluta impede que a transformada de Fourier possa ser utilizada para analisar sistemas instáveis. Então, por isso foi apresentada a transformada de Laplace, e por meio de sua região de convergência, ela resolvia alguns problemas da transformada de Fourier. Então, aqui nós vamos ter a mesma coisa. Se a transformada de Fourier em tempo discreto tem problemas para analisar sistemas instáveis, a transformada que vai resolver isso é a transformada discreta. Então, dessa forma, a gente vai observar que a transformada Z é a contrapartida em tempo discreto da transformada de Laplace. Ou seja, sistemas instáveis no tempo discreto podem ser analisados usando a transformada Z, que seria impossível usando a transformada de Fourier em tempo discreto, porque aquela condição de somabilidade, né, somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do módulo da resposta ao impulso do sinal, quando o sistema é instável, ela não converge. Então, se não converge, não existe transformada de Fourier em tempo discreto, mas pode haver transformada Z, para ajustar a região de convergência. Então, o que a gente vai fazer nessa unidade, nesse final de curso aqui da parte teórica, antes dos seminários, é mostrar que a transformada Z ela pode ser apresentada com enfoque nas suas semelhanças e diferenças em relação à transformada de Laplace. Lembrando que a transformada de Laplace é utilizada para analisar sinais de sistemas no tempo contínuo. E a transformada Z, por sua vez, vai ser utilizada para analisar sinais de sistemas no tempo discreto. Bom, então vamos seguir aqui para a definição. Então considere um sistema linear time invariant, ou seja, linear invariante no tempo. Se ele é linear invariante no tempo, ele é unicamente representado pela sua resposta ao impulso h de n. Então você tem um sinal x de n, quando ele adentra, é aplicado a entrada desse sistema, cuja resposta ao impulso é h de n, gera o y de n. A notação padrão que nós estamos utilizando. Bom, se o sistema é linear invariante no tempo, a saída é a convolução do x de n com h de n. Vimos também que, por meio de uma mudança de variável simples, que a convolução ela é comutativa. Então é h de n convoluído com x de n. E aqui nós vamos considerar que a entrada seja uma exponencial complexa, do tipo z elevado a n. Tipo aqui z elevado a n. Então,
nesse contexto, a saída para essa entrada específica z elevado a n vai ser a expressão para a convolução, que é o somatório com k variando de menos infinito a mais infinito, do h de k, x de n menos k. Quem é o x de n menos k? É o x de n trocando n por n menos k. Então a gente fica com h de k vezes z elevado a n menos k. Bom, essa subtração aí de coeficientes, de expoentes, a gente pode transformar num produto aí de potência de mesma base. Então eu fico com z elevado a menos k vezes z de n. Z elevado a menos k vezes z de n. Bom, mas o z de n não depende, z elevado a n não depende de k, então esse somatório aqui eu vou chamar de h de z. Ele vai depender de z e da função h. Então eu vou representar com h maiúsculo. De tal sorte que esse y de n vai ser este h de z vezes z elevado a n. Então observe que coisa interessante aqui. Quando se aplicou a entrada do sistema z elevado a n, a saída foi z elevado a n vezes uma constante aqui, h de z. Porque h de z é constante em relação a n. Vai ser uma função, mas em relação a n é uma constante. Então, disso a gente conclui que o z de n pode ser vista como uma autofunção do sistema. Ou seja, quando se aplica essa autofunção ao sistema, a saída vai ser a própria h de z, o próprio z elevado a n vezes um h de z. Então isso nos remete ao conceito de autovalores e autovetores. Dado uma matriz, o conjunto de vetores que, ao serem multiplicados pela essa matriz, dá o próprio vetor vezes uma constante, ou seja, uma matriz A vezes um vetor V, é igual a uma constante lambda vezes o próprio vetor V. Que nome se dá aos vetores que satisfazem essa condição? Hein, pessoal? Isso é uma pergunta para verificar quem está acordado aí. Você tem uma matriz. Então você vai ter uma matriz. Tem um vetor que vai ser multiplicado por uma matriz. Então o vetor V vezes uma matriz. O resultado disso é uma constante vezes o próprio vetor. Qual é o nome? Que nome se dá aos vetores que satisfazem essa condição para esta matriz? Vamos lá. Como é que é chamado? É chamado de autovetores, né? Então, os vetores que satisfazem essa condição são chamados de autovetores e as constantes de autovalores da matriz. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui tipo uma autofunção do sistema. A exponencial, z elevado a n, é uma autofunção do sistema. Bom, e a transformada z vai ser, por definição, essa expressão, a transformada z. Então, este símbolo aqui, a igualdade com o triângulo em cima, significa que é por definição. Vai ser o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito do x de n vezes a exponencial z elevado a menos n. E, de forma similar ao que a gente vinha utilizando, por exemplo, a transformada Laplace, a transformada, você sai de um domínio n, de uma função x de n, domínio n discreto, e vai para o domínio z. Esse domínio z aqui, ele é complexo e contínuo. Nós podemos indicar esse par de transformada com essa dupla seta e colocar um z aqui em cima. Alguns autores não colocam um z porque se você identificar o domínio aqui é n, o domínio é z, então a transformada é a z. Mas vai se utilizar letra minúscula para a função no domínio do tempo discreto e letra maiúscula para a sua transformada z. Agora aqui, como eu mencionei que nós iríamos fazer menção à transformada Laplace, vai aparecer uma característica marcante da transformada z, que é a sua representação polar da variável complexa.
Como era a representação da variável complexa S na transformada de Laplace? Vamos lá, pessoal. A transformada S, na transformada de Laplace, como era a representação dela? Quem é o S na transformada de Laplace? Sigma mais J ômega. Sigma mais J ômega é uma representação cartesiana, uma representação retangular da variável complexa. Aqui, essa é uma diferença marcante. Nós vamos ter uma representação polar da variável complexa, ou seja, R é elevado a J ômega. Aí vamos ver qual vai ser a implicação nisso. Bom, então de tal sorte que o x de z, que é o x de R vezes E elevado a J ômega, vai ser o somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do x de n vezes R E elevado a J ômega elevado a menos n. Eu pego esse R elevado a menos n junto aqui e deixo E elevado a menos J ômega n. Então, o que é que nós definimos aqui? Se você pega uma função aqui, ó, uma sequência discreta, multiplica por E elevado a menos J ômega n e soma todas as parcelas, o que é que a gente está calculando dessa sequência aqui? O que é que nós calculamos dessa sequência? Vamos lá, pessoal. Transformada de Fourier em tempo discreto. Então veja, a transformada Z é a transformada de Fourier do sinal discreto x de n r elevado a menos n. Ou seja, o x de Z, a transformada Z, é a transformada de Fourier da sequência x de n vezes r elevado a menos n. Ou, em outras palavras, se a gente faz r igual a 1, então 1 elevado a menos n é sempre 1, a gente vai ver que a transformada z para r igual a 1, ou z igual a e elevado a j ômega, é a transformada de Fourier de x de n. Em outras palavras, pode-se observar a transformada de Fourier em tempo discreto como um caso particular da transformada z. E de forma dual, a transformada z pode ser vista como uma generalização da transformada de Fourier em tempo discreto. Veja que a gente já falou isso para a transformada de Laplace. A transformada de Laplace pode ser vista como uma generalização da transformada de Fourier em tempo contínuo. E, por sua vez, a transformada de Fourier em tempo contínuo pode ser vista como um caso especial da transformada de Laplace em que sigma é zero. A parte real da variável complexa S é zero. Então você calcula a transformada de Laplace sob o eixo J ômega é a transformada de Fourier. Bom, então o que é que a gente tem? Quando estivermos falando quando falamos da transformada de Laplace, o plano S tinha representação cartesiana, a variável S com representação cartesiana, sigma mais J ômega. O plano Z tem representação polar. Aí aqui a gente vai dar um spoiler, né? O que é que implica, né? A gente viu que a região de convergência... O que é que tem que acontecer com a região de convergência na transformada de Laplace para se caracterizar um sistema estável? O que é que tem que acontecer com a região de convergência para que, na transformada de Laplace, para que o sistema em análise seja estável? Então, tem um eixo J ômega. Perfeito. O eixo, na transformada de Laplace, se a região de convergência inclui o eixo J ômega, o sistema é estável. O spoiler que eu disse, né, que, olhe, como a gente tem representação polar para Z, a região de convergência ela vai ter que incluir o círculo unitário para o sistema ser estável, o sistema discreto ser estável. Então vejam, a região de convergência vai ser a região do plano Z para o qual essa sequência Rn, x vezes R elevado a menos n converge.
Tá? Então, se a ROC incluir o círculo unitário, ela vai convergir. Então, veja, eu tenho como referência, né? Então a gente teria uma transformação aqui bilinear. Se no círculo na transformada Laplace eu tenho que incluir o eixo J ômega, na transformada Z, a ROC tem que incluir o círculo unitário para se tratar a estabilidade de um sistema. Mas aqui nós também observamos que o seguinte, para o sistema ser causal, que é outra característica importante de sistemas, a ROC tem que ser lateral direita. Que na transformada Z, a gente vai ter que olhar que a região de convergência ela vai ter que ser um círculo externo, a área externa é um círculo de raio R0. Então, quando eu juntava as duas coisas, eu precisava de uma região de convergência que fosse lateral direita e incluísse o eixo J ômega. Aqui, para eu juntar causalidade e estabilidade, a região de convergência tem que ser externa a um círculo e incluir o círculo unitário. Isso vai ficar mais claro na próxima aula, quando nós estivermos falando especificamente de região de convergência da transformada Z. Bom, e vamos fazer um exemplo, né? Se a gente tiver esse sinal x elevado a n igual a x de n igual a elevado a n, u de n. Quem é a transformada Laplace? Ou a transformada Z disso aqui? Então, x de z, a definição, somatório com n variando de menos infinito até mais infinito, do x de n vezes z elevado a menos n. Como esse sinal está marcado pelo degrau, esse somatório vai ser simplesmente de 0 até mais infinito, porque os outros termos são nulos. Nesse intervalo de 0 a mais infinito, o sinal x de n vale a elevado a n, vezes z elevado a menos n. Aqui eu posso juntar o produto dessas duas potências, então eu vou ficar com a vezes z elevado a menos 1 elevado a n. Então aqui nós temos a progressão geométrica, né? Então essa série, para convergir, o módulo desse número, a vezes z a menos 1, tem que ser menor do que 1. Para que isso seja menor do que 1, então eu tenho a sobre z, né? Então a sobre z, o z passa para cá, o z maior do que a. Como o z a gente está olhando aí como um número complexo, eu olho o módulo de z maior do que a. Mas a pode ser complexo também, eu vou olhar o módulo de z maior do que o módulo de a. Se isso ocorrer, quanto é que vale essa soma infinita? 1 sobre 1 menos a razão. A razão é a vezes z a menos 1. Então eu fico 1 sobre a vezes z a menos 1. Multiplicando z, o numerador e denominador, eu fico com z sobre z menos a. E a região de convergência. Então, da mesma forma que na transformada de Laplace era necessário especificar uma região de convergência, aqui nós também temos que especificar uma região de convergência. Então, a transformada desse sinal é z sobre z menos a com região de convergência maior do que a. Observe, aqui eu só teria transformada de Fourier para a menor do que 1. Nesse outro caso, não. Basta que z seja maior do que módulo de z maior do que o módulo de a, que aí você já tem a transformada z definida. Bom, usando o mesmo critério, diagramas de polos e zeros, x sendo racional, a raiz do numerador é chamada de zero e a raiz do denominador é chamada de polo. Então, nesse caso específico, vai-se ter um zero em zero e um polo em A. E a região de convergência é maior do que A. Então a gente vai achurar a região de convergência maior do que A. Então o que é que a gente observa nesse caso aqui? Sempre que A for menor do que 1, a região de convergência inclui o círculo unitário. Então, incluindo o círculo unitário, dado que a transformada de Fourier é a transformada Z calculada sobre o círculo unitário, existe a transformada de Fourier.
E é o que nós observamos. Quando A é menor do que 1, esse termo aqui vira exponencial decrescente. Quando o módulo de A, né? Se ele for negativo, ele fica alternando, mas vai tender a zero. Então, nesse caso, como A é menor do que 1, o módulo de A é menor do que 1 da forma como foi desenhada, então nesse caso, a região de convergência inclui o círculo unitário e garante-se assim a existência da transformada de Fourier. Bom, vamos fazer outro exemplo agora. Você tem agora o sinal x de n igual a menos a elevado a n, o de menos n menos 1. O de menos n menos 1. Então, primeiro você desloca, o de menos n iria para a direita, e quando você inverte, esse sinal é um sinal que vai de menos infinito só até menos 1. Então, a transformada z aqui vai ser essa expressão, vezes z elevado a menos n, somatório com n variando de menos infinito até menos 1. Esse menos pode vir aqui para fora. E o que é que a gente observa? Olha, eu não tenho um somatório com n variando de 1 a infinito. Eu tenho que ter o termo zero. Então, se eu somar e subtrair 1 aqui, somar o termo zero, a vezes z a menos 1 elevado a zero é 1. Então, eu somo e subtraio o 1 aqui. De tal sorte que esse somatório passa agora a ter também o termo para n igual a zero. O termo para n igual a zero. E aqui a gente faz uma mudança de variável. Chamo n de menos n. Chamo n de menos n. Então esse somatório passa a ser de zero até mais infinito. E eu troco o sinal aqui. Se eu botar menos n, né? Menos n, eu vou ficar com a elevado a menos 1 e z elevado a 1. Aqui eu estou agora com a PG escrita da forma bonitinha. N variando de 0 a mais infinito, de uma razão elevada a n. Isso vai convergir quando? Quando esse termo aqui, em módulo, né, for menor do que 1. Então o que é que a gente tem aqui? A menos 1 é como se o A tivesse no denominador. Passa para cá, módulo de Z menor do que módulo de A. Então sempre que o módulo de Z for menor do que menos A, isso converge. E quanto é que vai ser o resultado? Eu tenho esse 1 aqui, né? 1 menos. A somatória vai ser 1 sobre 1 menos a razão. 1 menos A elevado a menos 1 sobre Z, vezes Z. Nessa expressão, multiplica numerador e denominador por A e faz a subtração. E vamos chegar a Z sobre Z menos A. Com a diferença agora é que a ROC é menor do que A. Então o que é que a gente observa aqui, ó? Z sobre Z menos A. ROC, Z maior do que A. Z sobre Z menos A. ROC, módulo de Z menor do que módulo de A. Então a gente percebe que a ROC é realmente importante. Porque dois sinais distintos no domínio do tempo levaram a duas expressões algébricas iguais, diferenciadas apenas da ROC. Mas vocês lembram, na transformada de Laplace, quando o sinal é lateral direita, a ROC é lateral direita. Quando o sinal é lateral esquerda, a ROC é lateral esquerda. Quando eu passo para o conceito de coordenadas polares na transformada Z, minha referência é o círculo unitário. Então esse sinal aqui é um sinal lateral esquerdo, ele vai de menos infinito a menos 1. Por isso que a ROC é interna a um círculo de raio A. Esse outro sinal é um sinal lateral direito. Por isso que a ROC é externa ao círculo de raio A. Então, se o conceito lá na transformada de Laplace era olhar à direita ou à esquerda, aqui a gente vai olhar para dentro ou externo a um círculo. Bom, e mais uma vez, a gente vai desenhar os polos e os zeros. Então aqui a gente tem um polo em A, marcado com o X, e um zero no centro, a bolinha. E achuramos a região de convergência, que está aqui. Vejam o seguinte, se A for menor do que 1, não inclui o círculo unitário. Então o sistema não vai convergir. Se ele for maior do que 1, ele converge. Bom, então esse exemplo é interessante porque mostra que a transformada Z, ela sempre vai ser dada por uma expressão algébrica associada a uma região de convergência.
Então isso é idêntico à transformada de Laplace. A transformada de Laplace, a gente tinha que ter a expressão algébrica e a região de convergência. Fazer mais um exemplo. Bom, se a gente tiver esse sinal aqui, 7 vezes 1/3 elevado a n de n, menos 6 vezes 1/2 elevado a n de n. Pergunta, esse sinal é estável ou instável? Se esse x de n for a resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo, esse sistema será estável ou instável? Em outras palavras, se você soma essas amostras de menos infinito a mais infinito, converge ou não converge? Minhas senhores, convergem ou não convergem se você somar essas apostas? Essas amostras. Converge, né? Porque aqui eu tenho 1/2 elevado a n, é decrescente. 1/3 elevado a n também é decrescente. Então vamos lá. Se isso converge, a gente já sabe que a região de convergência vai incluir o círculo unitário. Mas vamos calcular a transformada z via definição. X, n variando de menos infinito a mais infinito, do x de n, z elevado a menos n. Então o x de z vai ser o somatório com n variando de 0 a mais infinito, porque esses dois sinais estão marcados com degrau. Desce o sinal 7 vezes 1/3 elevado a n, menos 6 vezes 1/2 elevado a n, z de menos n. Que vai ser igual, aí eu separo esses dois somatórios, eu fico esse somatório vezes z elevado a menos n, menos esse somatório vezes z elevado a menos n. 7 e 6 são constantes, vem para fora do somatório, e ficamos com a PG aqui de novo. Somatório com n variando de n a mais infinito, n a mais infinito. Para que isso convirja, esse termo aqui, que é 1 sobre 3z, né, tem que ser menor do que 1. Então o z passa para cá, né? Z maior do que 1/3. Então z maior do que 1/3, essa porção converge. De forma análoga, chegamos que módulo de z maior do que meio, essa outra porção vai convergir. Tem que convergir as duas. Então a intersecção entre maior do que 1/3 e maior do que 1/2 é maior do que meio. Se isso ocorrer, aqui desse lado eu vou ter 7 dividido por 1 menos a razão, dividido por 6, menos 6 dividido por 1 menos a razão. Multiplica numerador e denominador aqui por z, a gente chega a essas duas expressões. Aí é manipulação algébrica. Você vai fazendo a manipulação algébrica e chega aqui a essa expressão. Z vezes z menos 3/2, z menos 1/3, z vezes meio. Bom, e temos que especificar a região de convergência. A intersecção entre módulo de z maior que 1/3 e módulo de z maior do que 1/2 é módulo de z maior do que meio. Bom, então nós determinamos a transformada z, bem como a sua região de convergência, que é especificada por uma expressão algébrica e a sua região de convergência. Então vamos tratar agora do diagrama de polos e zeros. Então vejam, eu vou ter dois polos, né? Um polo em 1/3 e um polo em 1/2, um polo em 1/3 e um polo em 1/2, e vou ter também um zero em 0, um zero por causa desse z, eu tenho um zero em 0, e um zero em mais 3/2. Veja se a gente tivesse errado aqui, tivesse colocado módulo de z maior do que 1/3. O que é que aconteceria se eu botasse módulo de z maior do que 1/3, que já indicaria um erro na região de convergência? Né, pessoal? O que é que já indicaria um problema na região de convergência? Se nós botar... ia ter um... Perfeito, Antenor. Ia ter um polo. E polo, por definição, é o ponto onde há os polos onde a região converge. A transformada específica ela não converge. Então não poderia ter polo aqui. Então, eu vou desenhar a região de convergência dessa forma. Tá? Veja,
aquela ideia que nós falamos, o círculo unitário está aqui, né? Ó. O círculo unitário está entre 1/2 e 1/3 e 3/2. Ou seja, a região de convergência ela incluiu o círculo unitário. Então, apenas olhando para essa região de convergência, nós já sabemos que o sinal é convergente. Ou seja, a transformada de Fourier existe para esse sinal também. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Quando nós temos agora esse outro sinal aqui, 1/3 elevado a n, seno de π sobre 4n, U de n. Veja, vamos traçar esse sinal aqui. 1/3 elevado a n, seno de π sobre 4n, U de n. Vamos traçar esse sinal Genioplot. Vejam o seguinte, vocês, no desenvolvimento do mestrado de vocês vão ter que ter ferramentas. Então, se desenvolva numa ferramenta para traçar gráficos, numa ferramenta para cálculos, numa ferramenta, se for o caso, analítica, pode ser o Maple para resolver simbolicamente equações. Então, as ferramentas computacionais, elas vão ser importantes. Em particular, eu usei no meu doutorado o Nuplot, ainda hoje eu uso porque ele é bem, assim, tem uma sintaxe relativamente simples e é mais ou menos leve para se usar. Você pode usar qualquer um. Então, a gente vai querer desenhar esse sinal aqui. Então, a primeira coisa, eu vou setar a variável dummy, que é o n, a variável independente, que é n. E vamos definir o sinal U de n. U de n, utilizando o operador ternário, né? Então, quando n é menor do que 0, U de n é 0, caso contrário é 1. E aqui tem uma trick, uma dica para você construir gráficos, discretos. Alguém perguntou aqui, deixa eu verificar. Maple é feito pela Universidade de Waterloo, certo? Então o programa é esse, ele resolve equações analíticas e simbólicas, né? De nada. Vamos retornar para cá. Então a dica para a gente escrever no Nuplot um sinal discreto é setar, ó, eu quero 7 samples, 21 amostras, certo? Então 21 amostras, eu seto os x-ticks, né? Os ticks no x, eu tenho 21, eu vou colocar menos 10, indo de 1 em 1 até 10. Então de menos 10 até 10, eu tenho que contar o zero, eu tenho só 21 amostras. Então quando você for plotar qualquer coisa, agora ele vai plotar no formato discreto. Então se a gente botar plot U de n with, né, impulses, certo? Porque se eu não plotar com impulse, ele vai ligar. Vamos ver o que é que vai dar o resultado aqui. Esse meu computador está muito lento. Normalmente era para ele fazer isso rápido. Se vocês testarem instalarem no Plot, ele vai ser bem rápido. Aqui é que está uma lentidão esse computador. Pronto, eu só vou melhorar aqui, ó, esse gráfico. Dar uma melhorada nesse gráfico para a gente ver realmente que foi feita a definição de um degrau aqui. Eu vou setar y-range de menos 0.2 até 1.2. Replot. Pronto. 7x0 axis. Pronto. Vejam aqui, ó. Nós conseguimos fazer um degrau. Colocamos aqui um degrau, tá? Se quiser botar uma bolinha aqui para ficar mais bonito, vocês botam, mas para mim isso aí já está suficiente. E aqui, aproveitando o ensejo, né, a gente pode até retornar aqui e mostrar esse sinal, ó, o de menos n menos 1, é realmente o degrau que vem de menos infinito e vai até
menos 1. Como é fácil plotar? Ó, se eu botar plot, o de menos n menos 1. Menos n, menos 1. Olha aqui, ó. Plotar o de menos n menos 1 é um degrau que vem de menos infinito e para em menos 1. Certo? Então, às vezes, é bom uma análise gráfica. E é o seguinte, tem muitas coisas que você... como existe aquela frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, por exemplo, às vezes não precisa ser nem na nossa área. Um exemplo em Bitcoin, né? Se você quer saber como é que ela se comportou, você pega um gráfico de 5 anos, vê que ela teve um pico, está caindo agora por causa da guerra e outras coisas, você vê o comportamento. Mais do que uma equação, do que alguma coisa. Você vê o ponto de máximo, pode reduzir a escala, determinar de forma mais precisa ou não. Então, um gráfico é muito importante. E nas dissertações de vocês vão usar gráficos para apresentar resultado. Então, tornem-se familiar e hábeis com uma dada ferramenta. Eu acho no Plot bem legal, a gente faz imagens, faz várias coisas. Acessem depois o nuplot.org e vocês vão ver que tem várias ferramentas, figura 3D, tudo que tem, e de forma leve, né? Mas vamos voltar para cá. Bom, a nossa ideia era vim para cá, traçar esse gráfico aqui, 1 terço elevado a n seno de π sobre 4n vezes o de n. Então vamos fazer, né? A gente pode plotar o x de n, né? X de n igual a 1 terço. Então eu vou dividir 1 terço, botar 1.0 dividido por 3. Outro cuidado que vocês devem ter é para evitar uma divisão inteira. Então eu botei 1.0 vezes o seno π sobre 4 vezes n o de n. Sim, cadê o vezes? Replot, eu não mandei replot. Cadê ele? Replot não, plot x de n. Plot x de n. With impulses. Ele está plotando de... Pronto, olha o sinal aí. Ele é 0 em 0. Vamos plotar um pouquinho mais à direita, né? Vamos plotar um pouquinho mais à direita. Observa, o exponencial é aqui, ó. Agora está correto. Pronto. Vamos... Em 0 ele é 0, né? Porque o seno de 0 é 0. Aí em 1 você tem seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 vezes 1 terço. Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 terço dá 0,229. Olha aqui, ó. Olhe nesse ponto aqui, ó. Verifique nesse ponto aqui. Você tem x e y. Então nesse ponto eu vou ter 1 e 0,24. Depois vai diminuindo. E pode reduzir essa escala. Vamos reduzir essa escala aqui no eixo y, só para a gente observar melhor. Replot. Pronto. Ó. Ele está aqui, ó, diminuindo. Vai diminuindo com o tempo. A gente pode colocar um... Veja, eu tenho valores maiores aqui, 0,2. Estou com valores bem pequenos aqui. O que é que vocês me sugeririam para a gente conseguir visualizar no mesmo eixo aqui grandezas de ordens distintas? O que é que vocês me sugerem? Escala logarítmica, né? Eu vou botar um set log scale y. Vou mandar um replot agora. Pronto, agora a gente vê. Pronto, então tem esse sinal aqui, ó. Só que a log scale não pega negativo, né? Então unset log scale.
Poderia olhar o módulo, né? Deixa lá, vai ser assim mesmo. Replot. Pronto, então temos Unset log scale y. Então temos o sinal aqui. Ele tem esses valores. Aqui o set y range. Vamos voltar para aquele valor que nós colocamos e dar um replot. Pronto, então tem isso aqui. Esse sinal ia ficar oscilando e cada vez menor, certo? Por que é cada vez menor? Porque a gente tem 1/3 elevado a n aqui. Tá? Então é um sinal que converge, multiplicado pelo seno ele fica oscilando. Bom, para calcular a transformada Z, a gente tem que resolver o problema com esse seno aqui. Então, usando a identidade de Euler, o seno é E elevado a Jθ menos E elevado a menos Jθ sobre 2J. Porque aqui eu tenho cosseno mais J seno e aqui eu tenho cosseno menos J seno. Como tem um menos aqui, cosseno vai embora, eu fico com mais 2J seno no numerador, que cancela com 2J, dá o seno. O de n. Bom, então eu posso escrever esse sinal x de n da seguinte expressão: 1 sobre 2J. Aqui eu tenho 1/3 elevado a n e E elevado a J π sobre 4n, junto tudo e faço 1/3 E elevado a J π sobre 4 elevado a n, vezes o de n, menos 1 sobre 2J e a mesma coisa aqui. 1/3 vezes E elevado a menos J π sobre 4 elevado a n e o de n. Bom, como a transformada Z é o somatório com n variando de 0 até mais infinito, x de n, z elevado a menos n, e aqui a gente está marcado com um degrau, então esse somatório vai ser de 0 até mais infinito. 0 até mais infinito do sinal vezes z elevado a menos n. Junta esses expoentes aqui, esse 1 sobre 2J é constante, vem para esse ponto. Junta esses expoentes com o z aqui, 1 sobre 2J é constante. Bom, aí eu tenho que analisar esse somatório aqui. O que é que acontece com esse somatório? Para que esse somatório convirja, o módulo dele tem que ser menor do que 1. Essa exponencial complexa aqui não vai afetar porque o módulo dela é unitário. Então, de tal sorte, 1 sobre 3z, né, que z veio para o denominador, tem que ser menor do que 1. 1 sobre 3z menor do que 1. O z passa para cá, z tem que ser maior do que 1/3. Então, o módulo de z maior do que 1/3 garante a estabilidade dessa soma, a convergência dessa soma. Da mesma forma, a diferença aqui é que eu vou ter 1/3 vezes z elevado a menos 1 da mesma forma, e só mudou a exponencial complexa aqui, que tem um sinal negativo. Essa soma dessa exponencial, o módulo dessa exponencial é 1, então ele não vai afetar no cálculo. Então é suficiente que z seja maior do que 1/3, para que o módulo dessa porção aqui seja menor do que 1 e essa soma convirja. Então aqui a gente já determinou a região de convergência, z maior do que 1/3. Bom, aí a gente vem para cá. Então, se isso converge, eu garanto que o módulo de z é maior do que 1/3. O resultado dessa operação é 1 dividido por 1 menos essa razão aqui, 1/3 E elevado a J π sobre 4, z a menos 1. Menos 1 sobre 2J, da mesma forma, já garantiu que isso vai convergir, 1 sobre 1 menos a razão. Multiplica por z numerador e denominador, z numerador e denominador, z numerador e denominador, e chega a essas duas expressões. Aqui eu não vou falar muito não, porque basicamente são manipulações algébricas. Você vai fazer as manipulações algébricas, fazer várias simplificações e chega finalmente a essa expressão aqui. Então nessa expressão, o que é que nós temos? Que a transformada Z, ela vai ter região de convergência maior do que 1/3. Então, se a região de convergência é maior do que 1/3, ela inclui o círculo unitário, ou seja, no domínio do tempo trata-se de um sinal estável, ou seja, se aquela x de n representar a resposta ao impulso de um sistema, o sistema será estável.
Bom, indo-se de acordo com nossos conceitos de zeros e polos, o zero do numerador é o zero, então z igual a zero é um zero. E os zeros do denominador, eu vou ter nesse lado 1/3 e elevado a jπ, e aqui 1/3 e elevado a menos jπ sobre 4. E externo a esse raio 1/3 é a região de convergência. O que é que ocorreu? O que é que esses polos são? Quais são as características? Qual é a característica? Como é que a gente determina esses tipos de polos aqui que apareceram? Porque o sinal no domínio do tempo é um sinal real. O que é que acontece aqui? Esses polos aí, eles são conjugados, né? Ou seja, se o sinal no domínio do tempo é real, quando aparece um polo ou um zero complexo, o seu conjugado também vai ser um polo ou um zero, respectivamente. Isso a gente já tinha visto na transformada de Laplace. Quando aparecem polos ou zeros, eles aparecem em pares conjugados. E mais uma vez aqui, então a região de convergência é externa ao círculo. Então, se o sinal no domínio do tempo, como eu estou marcado aqui com o de n, é um sinal lateral direito, a região de convergência ela é externa a um círculo de raio, nesse caso, 1/3. Bom, eu planejei essa aula para ser mais rápida. Então, na lista 4, a questão 29, a gente tem um exemplo aqui que a gente vai resolver. Então, vamos lá. Professor, Diga. eu tô com uma dúvida no entendimento ainda do assunto. Diga. A gente está falando da transformada para poder permitir analisar sistemas instáveis. Exato. Justamente a restrição da transformada de Laplace. Transformada de Fourier. Transformada de Fourier e tempo discreto. Perfeito. Quando eu defino, então, região de convergência para todos esses casos que a gente está tratando, e aí chego em uma condição e digo, ó, se essa condição for satisfeita, eu tenho o sistema ou sinal convergente. Mas eu ainda não estou entendendo assim. É porque é o seguinte, deixa eu dizer. Eu vou aplicar para poder... Numa variedade de aplicações. Então, seja ela na área de controle digital, seja ela na análise de filtragem digital, seja ela na área de processamento de imagens, processamento de voz. Você vai fazer alguns projetos em que você pode ter um sistema instável. Então, esse sistema instável, ele já não poderia ser analisado com a transformada de Fourier, em tempo discreto, no caso. No entanto, você vai ter esse sistema, no caso de controle, vai adicionar um controlador e vai sair de uma região de instabilidade e ir para uma região de estabilidade. Entendeu? Então você permite que esses passos intermediários sejam feitos de forma analítica, com o qual, se você tivesse somente a transformada de Fourier, não seria possível. Entendeu? Então, por isso que você precisa da transformada Z. Porque se você tivesse apenas a transformada de Fourier, você não poderia analisar esse sistema. Então você diz, olha, a transformada de Laplace é para sistemas instáveis. Sim, mas enquanto você está analisando, está projetando, algumas partes podem estar instáveis. Mas o sistema geral, ele só vai ser realizável se for estável. Então você consegue, a partir de um sistema instável, colocar um controlador e tornar esse sistema estável. Ficou claro assim? Acho que foi o Antenor que perguntou. Ficou claro, Antenor? Ficou, professor. Eu ainda tenho algumas dúvidas, mas acho que realmente... Deixa eu tentar ver algumas aplicações. Vejo algumas aplicações. É o seguinte, ó.
você pode estar com um sistema instável que é fisicamente não realizável e você vai adicionar, mudar esse sistema para que ele se torne estável. Então, você pode observar que um sistema, suponha, um sistema estável é um filtro mais o seu modelo de produção de voz. Olha, esse modelo de produção de voz ele está instável. Então eu só consigo analisar com a transformada de Fourier todo o sistema geral, porque é o sistema estável. Se eu quiser analisar uma parte dele, que é o que normalmente se faz quando você tem um problema complexo, é dividir o problema em problemas menores, mais simples, você não vai conseguir resolver e analisar essa parte porque ela é instável usando a transformada de Fourier. Mas você pode ter a transformada Z e analisar. Entendeu? Então, e a estabilidade é um conceito que você está sempre procurando. Tanto por causa de se tornar o sistema fisicamente realizável, quanto para as ferramentas. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Mais um exemplo, né? Essa é a lista 4. Ó, lista 4, 21.2. Tem uma coisa errada aqui. Era essa questão, não vai ser a 4 não. Essa aqui, ó, a gente já está resolvida lá, tá vendo? É essa daqui, a 29. Lista 4, questão 29. Era isso mesmo? Tava lá? É, lista 4, questão 29. Pronto. Então veja, quer que se calcule utilizando a definição o sinal, a transformada de Laplace, transformada Z do sinal x de n igual a 2 elevado a n ou de n menos n mais 3. Da mesma forma que transformada de Fourier, transformada de Laplace, tem uma série de propriedades para lhe auxiliar o cálculo das transformadas. Mas aqui é pedido para fazer usando a definição, certo? Bom, então eu quero o sinal 2 elevado a n, o de menos n mais 3. Então a primeira dúvida é quem é o sinal o de menos n mais 3? Então se você tem o de n, desloca para frente, né? 3 unidades, ele vai de menos 3 até infinito. Quando você rebate, ele vem de menos infinito até mais 3. Então esse é o sinal, o de menos n mais 3. Que a gente poderia usar, olhar fazendo no plot também, né? Eu tenho plot o de menos n mais 3, with impulses, né? Para ele. Olha o sinal de menos vamos setar o x y range aqui certinho. Replot. Ó, o sinal U de menos n mais 3 é um sinal que vem de menos infinito até mais 3. Certo? Então, gráficos, ferramentas gráficas são sempre interessantes às vezes para você plotar, né? Você tem uma curva, uma expressão, você não sabe se tem máximo, se é crescente, é decrescente, tem umas funções lá complicadas, você plota isso, você vê se é uma função limitada, se não é, intervalo de crescimento, decrescimento, pontos de inflexão, entre outros. Mas esse é o sinal. Então, a gente tem que o sinal U de menos n mais 3 é um sinal que vem de menos infinito até 3. Ou seja, a transformada Z, que é um somatório de menos infinito até mais infinito, nesse caso específico vai ser um somatório de menos infinito até 3. O de n nesse intervalo é 1, então eu fico com 2 elevado a n vezes z elevado a menos n. Bom, aquele somatório de menos infinito até 3, a gente tem somas bonitas de 0 até infinito. Então eu vou quebrar isso. Eu coloco de menos infinito até 0, pego o termo em 1, então se eu substituo 2 sobre vezes z elevado a menos 1 é 2 sobre z. Pego o termo em 2, 4 sobre z ao quadrado. E pego o termo em 3, 2 elevado a 3 é 8, z elevado a menos 3 é 1 sobre z à terceira. Então aqui a gente já observa uma coisa, olha, esses termos aqui, eles não convergem para z igual a 0. Substituir o z igual a 0, ele não converge.
A gente já sabe que o zero está fora da região de convergência. Bom, e falta o restante aqui. Então aqui eu tenho um somatório de menos infinito até zero. Eu posso trocar, como a soma é discreta, A mais B mais C é igual a C mais B mais A, esse somatório é igual ao somatório de zero até mais infinito. De zero até menos infinito. E depois eu troco o N por menos N. Se eu trocar N por menos N, o somatório passa a ser 0 até mais infinito, 2 elevado a menos N, Z elevado a N. Então daqui para cá eu troco o N por menos N. Bom, juntando esses dois termos, eu vou ficar com a PG, né, a progressão geométrica. Somatório com N variando de 0 até mais infinito, de 2 elevado a menos 1, vezes Z elevado a N. Isso vai convergir toda vez que o módulo, né, eu tenho que olhar o módulo porque o Z é um número complexo, for menor do que 1. Então aqui eu tenho Z sobre 2, né, que é 2 a menos 1, então é Z sobre 2. Quando isso é menor do que 1, o 2 passa para lá, módulo de Z menor do que 2, satisfaz que esse número aqui em módulo vai ser menor do que 1. Quando isso é satisfeito, o que é que a gente tem? O resultado da PG é 1 dividido por 1 menos a razão. Esse primeiro termo aqui. 2 elevado a menos 1 vezes Z. Multiplico o numerador e denominador por Z, eu fico com 2 sobre 2 menos Z. E quem vai ser a transformada Z? Vai ser esses três termos que nós já havíamos calculados, mais 2 menos Z. Então o que é que a gente tem? 2 menos Z mais os três termos. Aí você vai fazer a manipulação algébrica aí, fazer as simplificações devidas e chega que o x de z vai ser z6 sobre 2 menos z vezes z ao cubo. Então o que é que a gente observa aqui? Eu tenho um polo com multiplicidade 3 e outro polo com multiplicidade 1. Então eu tenho 4 polos aqui. Um polo em 2 e 3 polos em 0. Veja, como eu tenho 3 polos em zeros, z igual a 0 não pode fazer parte da região de convergência. Então, por isso, que módulo de z, a ROC vai ser módulo de z menor do que 2, excluindo-se z igual a 0. Então, z igual a 0 não faz parte da região de convergência. Bom, eu estou com outra atividade agora, senhores. Então, essa é a introdução. Você já tem alguns exercícios. Peguem o livro lá do Oppenheim, que ele vai ter um pouco mais de teoria. E a gente vai terminar agora, certo? Qualquer dúvida, vocês mandam por e-mail. Então, para prestigiar os que vieram, né, vamos fazer uma chamada. Cadê aqui? Siga. Chamada. Alguém perguntou alguma coisa? Geraldo, perfeito, Geraldo. A ordem vai ser a ordem alfabética. Eu sempre sou, para evitar confusão, é sempre a ordem alfabética em tudo. Em alguns casos é desvantajoso para os primeiros, em outros casos são vantajosos. Então por isso que eu sempre uso a ordem alfabética. Tenho 4 dias, vão ser 2 dias por seminário. 2 pessoas por seminário. Professor, o prazo para entrega tanto do seminário escrito, da apresentação, é no primeiro dia da apresentação? É o primeiro dia de apresentação. No primeiro dia de apresentação você tem que entregar o trabalho escrito. Certo. Vamos lá, hoje é... Eu não marquei nem dia 20 nem 27 a presença ainda. Hoje é dia 27. É porque tem os exercícios que eu tenho que olhar ainda, né? Vamos lá. Alice tá aí? Alice? Perfeito, Alice. Andréia? Antenor? Antenor falou algumas vezes. Edson também. Geraldo Landim também. Isabelle tá aí? Isabelle. Perfeito. José Vinícius, eu vi que estava aí. Ludmila. Ótimo. Pedro Henrique.
Pedro Henrique está presente, né? Rodrigo calado. Não. Samara Rutieli. Rodrigo deu uma chamada, professor, mas agora ele está em reunião. Ele pediu para você. Perfeito. Sharon. Sharon tá aí? Presente. Perfeito, Sharon. Tô aqui também, professor. Quem tá aí? Só levou para falta Manuela. Manuela tá? Samara tá aqui. Ah, Samara, perfeito, Samara, que eu escutei, já tinha colocado presença. Bom, então, pessoal, obrigado. É Samara. Certo, perfeito. Só levou falta Manuela hoje. Obrigado pela atenção. Eu vou encerrar a gravação e qualquer dificuldade, dúvida, vocês podem me procurar também por e-mail. Então, muito